Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diga-se de passagem, não estamos mais pregando as mesmas mensagens no domingo de manhã e à noite, tá? Então isso significa que você pode vir nos dois cultos, que nós temos mensagens diferentes. A mensagem do domingo de manhã e a mensagem do domingo à noite. Hoje pela manhã falamos sobre Deus pode ajudar a tua família. E agora à noite a palavra é animando os novos. E por que não animar também os velhos? Os velhos crentes, tá? Não é velho na idade. São os velhos. Animar os novos crentes e animar os velhos crentes. Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Deus e Pai, estamos na Tua presença nesta noite, agradecendo a Deus pelo Teu Espírito que está presente entre nós, alegrando os nossos corações, nos fortalecendo, renovando nossa fé. E nós precisamos, ó Deus, olhar para aqueles que estão no início da sua caminhada, no início da sua fé. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes, cuidando daqueles que são maus. Senhor, oramos e te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. De quase todos os animais que existem, os seus filhotes nascem com uma capacidade, uma autossuficiência muito grande, né? Excetuando aí alguns animais domésticos, mas a maioria dos animais selvagens, eles já nascem com uma capacidade, uma autossuficiência muito grande, né? Até animais marinhos também. Por exemplo, o tubarão, por exemplo, deixa eu trazer aqui uma curiosidade para vocês. O tubarão, por exemplo, a gestação do tubarão é uma gestação de aproximadamente 6 a 7 tubarõezinhos, né? Quando o tubarão fêmea fica grávida, ela começa a gerar entre 6 e 7 pequenos tubarões, mas só nasce um. Você sabe por quê? Porque eles se devoram no ventre da mãe. Um tubarão come o outro, e só o mais forte sobrevive, e é ele quem nasce. Então o tubarão já aprende a sobreviver no ventre. Ele devora todos os outros 5, 6 irmãos que estão na barriga junto com a mamãe, e ele devora, e aquele que sobrevive, ele nasce e entra para a vida, para ser aí o terror dos mares, né? E os outros animais já nascem, por exemplo, você já deve ter visto um cavalo nascendo, um potrino, né? Quando ele nasce lá, aí cai, fica, né, todo molinho ali, questão de alguns minutos, algumas horas, ele começa a tentar se levantar com aquela patinha toda troncha, né? E ele daqui a pouco, passou algumas horas, ele já está saltitando, pulando. Por quê? Porque os animais precisam se defender. E a maior defesa dos animais é a fuga. Eles precisam estar prontos para fugir dos predadores, fugir dos inimigos. Então são animais que já nascem em algumas horas, já estão andando. E o ser humano? O ser humano nasce, também já começa logo, né? Andar logo, né? Beber, a mãe já tem que, opa, cadê? Não é assim? Não. Quanto tempo leva o ser humano para andar?
9, 10, 11, um ano. Um ano. E aí vai dependendo. Ou seja, o ser humano é extremamente dependente. O ser humano precisa do outro. O ser humano nasce e ele não vai sobreviver sozinho, diferente de qualquer outro animal. Os animais selvagens, volto a dizer. Os animais domésticos ainda acontece, né, principalmente os mamíferos, né? Os mamíferos, geralmente, os filhotes ainda acompanham a mãe. Mesmo os animais selvagens, mamíferos, eles acompanham a mãe, né? A mãe tem aquele instinto protetor, né? Então, por exemplo, uma leoa, ela vai proteger os seus filhotes, ela vai amamentar os seus filhotes até que eles cresçam e consigam, né, caçar por conta própria. Ela vai ensiná-los como caçar, ela vai acompanhá-los até que o leão principal agora eu não sei como é que se chama o ajuntamento de leões, da tribo Matilha de Cães, né? Matilha de Cães. Manada é búfalo, manada de elefantes. Bom, até que o leão, daquela tribo ali, o leão principal, né, o que ele faz? Ele expulsa os leões mais novos. Ele expulsa os leões mais novos ali e eles não podem ficar ali. Então ele fica ali enquanto é bebê. Alcateia? Não. De leões? Alcateia é louco. Alcateia. Muito bem. Vivendo e aprendendo. Então, o leão, o que faz? O leão macho, ele expulsa. Ele expulsa o rapaz. O rapaz começa a ficar assim, começa a olhar para a leoa assim, o leão vai lá e pum, expulsa. Fica só as fêmeas. O macho ele expulsa. E aquele leão macho, ele vai viver sozinho até ele achar uma outra alcateia que tem um leão velho, e ele vai lutar contra esse leão velho para matar o leão velho e assumir a mulherada dele todinho. E assim vai. E assim é a vivência, né? Inclusive, o que ele faz? Se esse leão mata o leão mais velho, sabe o que ele faz com os filhotes dele? Mata todos os filhotes daquele leão para que tenha só da linhagem dele. Então todo filhote macho, que geralmente fica ali na tribo até ficar rapazinho, já morre logo, não sobrevive. Então, no caso dos seres humanos, isso não acontece. No caso dos seres humanos, o ser humano é extremamente dependente em todas as áreas, não só na vivência, na vida, né, normal, mas também na fé. E infelizmente a maioria das igrejas tem feito como os animais selvagens. As pessoas têm se convertido, fica por aí, vai dar o teu jeito aí. Ninguém ensina essa pessoa a orar, ninguém ensina essa pessoa a ler a palavra, ninguém ensina essa pessoa a ser forte na fé, ninguém acompanha, ninguém está ao lado dela. E aqui Paulo nos mostra, nessa carta, nesse início desse capítulo para Timóteo, ele diz: tu, pois, filho meu, tu, pois, meu filho. Primeiro, olha a visão paternal que Paulo tem. Paulo chama Timóteo de meu filho. Meu filho. E isso não é forçação de barra, né? Às vezes as pessoas, não, está forçando um pouco a barra, chamar de meu filho. Não, irmão. A vivência da igreja precisa, depende, carece de ser uma visão paternal. O pastor precisa ser visto como pai. Isso, inclusive, essa ideia foi tão forte que até hoje, na igreja católica, isso se mantém, né? Por que o padre é chamado de padre? Padre, a palavra padre é pai em italiano.
Então, é essa a visão, uma visão paternal. A madre é mãe, né? Então, é uma visão paternal. A gente precisa entender que somos irmãos, e aquele irmão um pouco mais experiente, aquele irmão mais velho, um pouco mais experiente, que ascende sobre nós numa posição de liderança, ele precisa ser visto e reconhecido como pai. Paulo diz: tu, pois, meu filho, Timóteo. Timóteo era um jovem, já era pregador, já era um pastor, mas era um jovem. E Paulo escreve para Timóteo e diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Seja forte na graça que há em Cristo Jesus. E essa palavra que eu quero trazer para você hoje, para que você possa se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Que haja fortaleza sobre a sua vida. Infelizmente, irmãos, hoje em dia as pessoas não estão mais se preocupando em animar os novos na fé, em animar os novos na igreja, em animar aqueles que estão chegando. Eu não sei, eu acho que a mais novinha aqui é a Lisandra, eu acho que entre nós, né? Pelo menos aqui, né, na nossa igreja, né? Eu acho que é a mais novinha. Tirando a Lisandra, eu acho que é a Jamile, né? E a Simone, o Paulo, a Simone já vem na caminhada, o Paulo, perdão. Paulo tio, Alexandre. Paulo aqui é o tio. A Simone, o Alexandre, Simone já vem numa caminhada, o Alexandre não sei se vinha caminhando, mas é novo. É a hora da gente chegar, abraçar e fortalecer na fé. Porque é nessas horas, irmãos, que nós nos tornamos muito vulneráveis. Enquanto a gente não firma os nossos passos, enquanto a gente não se firma na fé, parece que falta algo. E a gente se torna presa fácil para o inimigo, para minar a nossa fé, para nos esmorecer, para nos fazer desanimar, para nos fazer tirar o foco de Jesus e olhar para uma situação ou outra, né? Eu já vi pessoas saírem da igreja por coisas tão banais. Saírem da igreja porque, eu saí da igreja porque aquela irmã ali não fala comigo. A igreja tinha tanta gente, mas a pessoa dizia que aquela irmã ali não falava com ele, e incomodou. Eu falei, olha só, eu falei com a própria pessoa, eu falei, tira o foco disso. É o inimigo que está cegando você para tudo de bom que você recebeu, e você está focando só nisso. Ele falou assim, não, mas não é possível, pastor. Não é possível. A pessoa passa do meu lado, fala com todo mundo e não fala comigo. Eu falei assim, irmão, quantas pessoas tem na igreja para falar contigo? Tira o foco disso. Infelizmente a pessoa não conseguiu. Não conseguiu, mas ainda ama a igreja. E eu creio que ele vai voltar. Uma vez uma menina falou comigo enquanto essa aluna, eu tinha certeza que você não gostava de mim. Olha aí. Eu nunca tinha visto ela na igreja. Olha aí, irmãos. A igreja grande eu nunca tinha visto. E ela cismou que eu olhava para ela e não gostava dela. Que não gostava dela. As pessoas colocam impressões, ficam com uma impressão. Né? Por isso que nós temos que falar com todo mundo, irmão. Sorrir para todo mundo, falar com todo mundo. Eu falei contigo? Eu falei, não. Deus abençoe. O Senhor sustente a tua vida, o Senhor te guarda. A gente precisa fazer isso, porque se a gente faz isso com um, e às vezes a gente não percebe que tem uma pessoa do lado, né? A gente fala, querido, que coisa boa te ver, maravilha. Aquela pessoa que está ali do lado, fraca, nova na fé, ela pode achar assim, eu acho que eu não sou, né? Se ela não tiver alguém que esteja do lado dela, orientando, e falando assim, não, gente, olha só, isso é normal. Na igreja, pessoas têm mais afinidades com uma do que com outras. Isso é normal. Mas se ela não tiver alguém para orientar isso, pode parecer. E ela fala assim, não, eu acho que estou incomodando. Eu acho que aquela pessoa não gosta de... E aí começa a enfraquecer na fé. E aí precisa ter alguém que se aproxime
e diga: fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. É a graça, você está aqui pela graça. Irmão, nós estamos aqui pela graça. Abrir uma igreja e você poder entrar nessa igreja e adorar a Deus é um favor que você não merece. Eu estar aqui em cima, então, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, eu, pior dos pecadores, eu tenho que agradecer muito a Deus o privilégio que Ele me dá de poder estar falando para vocês. Porque não há méritos. Não há méritos em nós. A gente precisa entender que não há méritos. Tem gente que pensa assim: não, pastor merece. Pastor não merece nada, irmão. Sabe o que eu merecia? Eu merecia a morte. Era o que eu merecia. Eu merecia a morte. O que eu merecia era passar a eternidade no inferno. Mas Cristo veio e pagou o preço por mim. E eu criei nisso. Essa é a diferença. Cristo morreu e pagou o preço por nós. Por todo mundo, tá? Agora, alguns creem nisso e outros não creem. Quem não crê, está condenado. Agora, quem crê, recebeu Cristo. Quem crê, recebeu o sacrifício de Cristo como sendo para si. E é nessa graça que a gente tem que se fortalecer. Na hora que vier o teu abatimento, na hora que você ficar um pouco triste, na hora que você ficar assim, meio chateado, na hora que você pensar que ninguém na igreja te ama, é a hora que você tem que lembrar que Cristo morreu na cruz por mim e por você. Lembrar das pessoas que estavam lá dizendo assim: solta Barrabás e crucifica Jesus. Aí fala assim: eu era uma daquelas pessoas. Se você não era uma daquelas pessoas, alguns dos hebreus que recebeu dinheiro para falar isso, porque a verdade é essa, aquelas pessoas recebiam dinheiro para começar a gritar: crucifica Jesus, solta Barrabás. Se você não era aquelas pessoas, você então fazia parte do próprio Sinédrio, que foi quem pagou para que as pessoas gritassem. Se você não era uma dessas pessoas, então você seria talvez um dos soldados que bateu em Jesus, cuspiu em Jesus, que escarneceu de Jesus, que zombou de Jesus. Se você não era também um dos soldados, talvez você fosse Pôncio Pilatos, simplesmente: lavo minhas mãos com álcool e gel. Ó, eu não tenho participação nisso. Todos nós estávamos lá na crucificação. Todos nós. Todos nós. Pastor, mas a graça me alcançou. Se eu estivesse lá, eu ia ser seguidor de Jesus. Sim, talvez você estivesse lá e você seria um dos discípulos. Onde é que estavam os discípulos nesse momento da crucificação de Jesus? Quando Pilatos perguntou: querem que solte Jesus ou querem que solte Barrabás? Aí o povo começou a gritar: solta Barrabás! Cadê os discípulos de Jesus? Estavam onde? Tudo escondido, com medo. Talvez você fosse um dos discípulos, estivesse com medo. Lá só quem estava eram algumas poucas mulheres. Maria, talvez Marta, Maria Madalena, talvez Joana, Susana. Estavam lá cantando: não, solta Jesus, sabe? Mas a multidão gritando: e aí? Pastor, eu seria uma delas. Tá bom, mas você não teria força. Então todos nós somos participantes na crucificação de Cristo. Não há inocentes, irmãos. Jesus viu a maldade humana em todo mundo. Jesus viu a maldade humana no Sinédrio. O que Jesus falava, eles pegavam e torciam a palavra de Jesus. Eles torciam a palavra de Jesus. Alguém fala que distorcia, né? Não, distorcer é você pegar e botar de jeito direito. Né? Eles torciam a palavra de Jesus. Aí Jesus foi levado para Pilatos. Pilatos fez as perguntas para Jesus. Jesus respondeu: olha, meu reino não é desse mundo. Sabe? Pilatos olhou para Jesus e falou assim: olha só, o máximo que ele pode ser é um louco. Talvez se você estivesse lá, você olharia para Jesus como um louco.
Depois pegaram, Pilatos falou assim, eu não vou condenar esse homem não. Já que ele é galileu, leva ele para o governador da Galileia, que é o Herodes. Aí levaram Jesus para o Herodes, tudo na mesma noite. Aí Herodes chegou e começou, Herodes foi um zombador. Herodes chegou e falou assim, se ajoelha perante o rei. Foi Herodes que botou uma capa real sobre Jesus. Você não disse que era o rei? Herodes começou a zombar. Para Herodes, Jesus não respondeu nada. Foi o único que Jesus não falou nada. Sabe por quê? Porque Herodes estava num lugar que não era dele. Era o lugar de Jesus. Herodes era o rei dos judeus. Só que não era Herodes. Jesus era o rei dos judeus por direito. Herodes era um impostor. Até porque nem judeu ele era. Ele era filho do grande rei Herodes, Herodes o Grande, que não era hebreu. Então ele era um impostor no trono de Israel. E Herodes perguntava, então quer dizer que você... E Jesus olhava para ele e nada respondia. Ele não vai falar nada não? Zombando, escarnecendo. Jesus ficou calado. Ele falou, não vou me meter nisso não. Devolve ele para Pilatos, esse é o problema do Pilatos. Foi quando Pilatos então decidiu, bom, o povo vai decidir. Porque a voz do povo é a voz do povo. Pilatos falou, não, o povo vai decidir. Pega o pior que nós temos aqui, quem é o pior? Barrabás. Tem como. Barrabás, entre Barrabás e Jesus. Barrabás só roubou, matou, fez um monte de coisa. Jesus curou, libertou pessoas, ajudou pessoas, distribuiu amor, espalhou vida, espalhou palavras de sabedoria. Pilatos falou assim, com certeza o povo vai escolher Jesus para soltar. E eu vou ficar bem com César, eu vou ficar bem com Tibério, e vou ficar bem com o povo. Talvez você fosse uma das pessoas que só queria ficar bem. Não, eu só quero ficar bem. Eu quero ficar bem com o povo, quero ficar bem com todo mundo. E talvez hajam pessoas hoje nessa mesma condição, que quer estar bem com todo mundo. Não, eu quero estar bem com todo mundo. Irmão, não tem que estar bem, você tem que tomar uma decisão. Ou você é de Cristo, ou você não é. Chegou a hora de fortalecermos os novos. Chegou a hora de ajudarmos os novos na fé. A igreja deve animar os novos e prepará-los para enfrentar os questionamentos da sociedade moderna, conforme a orientação do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, perdão. Sempre preparados para responder. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Muitas instituições e igrejas da história acabaram por desapareceram por falta de renovação. Elas se tornaram irrelevantes. Não prepararam a geração futura para as demandas do mundo moderno. Tem igrejas, irmãos, que não estão preparando gerações futuras. Quer ver uma igreja? Cadê a igreja Deus é Amor? Cadê a igreja Deus é Amor? Ela não é mais o que era. Por quê? Porque não preparou a sua juventude. Não preparou a geração futura. Uma igreja que viveu aquele tempo e não preparou o futuro. A nova vida estava entrando pelo mesmo caminho. Não preparando as gerações futuras. Sabe por quê? Porque às vezes, para nós pastores, falta confiança em delegar a alguém uma responsabilidade. A gente fala assim, não, fulano é muito novo, é despreparado, ele não pode ser pastor. Mas você esquece que você foi levantado novo também. Muitas igrejas hoje esperam o homem completar 35, 40, 45 anos para poder ordenar o homem pastor. Mas se esquece, quando a gente olha lá para trás, Charles Spurgeon foi ordenado pastor com 16 anos. Moody foi ordenado pastor com 18 anos. Finney foi ordenado pastor com 23 anos. Todos jovens. Por quê?
Até porque naquela época morria cedo. Se fosse esperar fazer 45, Moody morreu com 45 anos de idade. Foi um dos maiores pregadores, mas morreu com 45 anos de idade. Se fosse esperar os homens ficarem magros, morria. Porque os homens naquela época, em 1700, 1800, os homens morriam muito jovens. Com 40 anos eles já tinham cara de 60 e 70. Morria. 35 anos estava morrendo. Por exemplo, Dom Pedro II. Você lembra de Dom Pedro II? Qual a imagem que, quando eu falo Dom Pedro II, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Um velho de barba branca. Você sabe com quantos anos ele morreu? Pesquisa aí. Ah, Sofia. Sofia é pesquisadora. Com quantos anos os Dom Pedros morreram? O Pedro I e o Pedro II. Achou aí? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15? Oi? Dom Pedro I morreu com 36 anos, com aquela barrinha dele. Dom Pedro I. E o segundo? 66, com aquela cara de Papai Noel. E aquelas fotos dele, ele tinha 50 e poucos anos. Aquela cara de Papai Noel, que você fala assim, é Papai Noel ou então é a representação de Deus. Exatamente, depois daquela foto ele não foi para Portugal para guerrear e tal, para tomar de volta o poder do Império. Exatamente. Então, assim, as pessoas antigamente envelheciam muito mais rápido. Hoje a gente tem pessoas aí com 50 anos que parecem garotos de 30. Né? Tem gente com uns... Já tem gente se manifestando aqui. Mas está bem mesmo. Mas está bem mesmo, parabéns. Hoje é bem diferente daquele tempo. Então a gente precisa entender isso. E a gente precisa acreditar na juventude. Fortalecer os jovens. Mas os jovens precisam acreditar neles também. E principalmente ter compromisso com Deus. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: antes, sacrifiquem Cristo como... Não, é isso? Perdão. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder o quê? A qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em você. Estejam sempre preparados para responder por que da tua fé. Por que você é cristão? Se chegar para um novo cristão e falar assim, por que você é cristão? Aí fala assim, não sei, porque a igreja é legal. Porque lá tem louvor legal, maneiro. Porque o pastor é gente boa. Pastor, eu não sou a razão da tua fé. Esse espaço aqui não é a razão da sua fé. A música que toca aqui não é a razão da sua fé. O ministro Andrei, Neia, eles não são a razão da sua fé. O Move Rio não é a razão da sua fé. Você tem que saber o porquê que você está caminhando com Cristo. A célula que você... Eu vim por causa da célula. A célula não é a razão da tua fé. É por isso que nós temos uma imensidão de desviados. Porque as pessoas vieram para a igreja pelas razões erradas. E permaneceram na igreja pelas razões erradas. Ainda que você venha pela razão errada. Agora, na hora de permanecer, permaneça pelas razões corretas. Ainda que venha pela razão errada. Tem gente que vem porque, tinha uma garotinha ali e tal. Eu vim por causa dela. Eu vim por causa daquele menino. Ai, tem um menino naquela igreja ali, filho do pastor, meu Deus, toca bateria, ele é lindo.
que isso não pode ser a razão da sua fé. Você veio por isso, mas não fique por isso. Eu vim porque eu namorava um menino e ele se converteu, eu namorava uma menina e ela se converteu e foi para a igreja, e aí eu comecei a ir com ele. Razão errada. Mas vai permanecer por isso? Não. Aí é a hora de você ter um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus e permanecer na fé pelas razões certas. Porque amanhã ou depois o namoro acaba, e aí? Acabou a fé também? Quantas pessoas eu já vi que vieram para a igreja porque namoravam, quando terminou o namoro, acabou. A pessoa não permaneceu mais na igreja. Ou seja, estava pelas razões erradas. E quem vem pelas razões erradas, fica pelas razões erradas, sairá pelas razões erradas. Você está entendendo isso? Isso deve ser feito de forma coerente. De nada adianta animar uma pessoa com palavras, mas não anima com exemplo de vida. Então você tem que chegar para o novo na fé, para o seu discípulo na fé, e falar para ele: olha para mim. Isso é difícil. Paulo disse isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A pessoa, mas como é que é ser? Como é que é ser de Cristo? Como é que é imitar a Cristo? O novo convertido não sabe. Aí você tem que falar para ele: olha para mim, seja meu imitador do mesmo modo que eu sou de Cristo, sabendo que eu sou falho, eu tenho erros, e quando eu errar, eu vou conversar contigo, eu vou mostrar as minhas falhas. E aí depois essa pessoa vai permanecer pelas razões corretas. Isso me lembra, por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui, o testemunho do bispo Jorge Virgínio, da Nova Vida, né? Ele se converteu com um pastoraço. Só que o pastor é extremamente duro, sabe aquele pastor radical, talibã? Mulheres de um lado e homens do outro. A igreja dele era assim, Nova Vida. A da igreja dele era assim. As mulheres sentam do lado de cá, os homens sentam do lado de cá. Ninguém nem sabe que existiu isso na igreja. Você sabia que existiu isso na igreja? Eu sou do tempo que as mulheres sentavam de um lado e os homens sentavam do outro. Eu sou desse tempo. Eu às vezes fico até meio constrangido quando eu vou lá na igreja de onde nós éramos, né, e a gente senta um do lado do outro. Eu fico constrangido, porque eu sei que, dependendo do lado ali, eu vou assim, esse lado aqui é o lado dos homens. Aí, ou então esse lado aqui é o lado das mulheres. Né? Eu fico meio constrangido, mas agora não tem mais isso. Mas tinha o lado dos homens, tinha o lado das mulheres. E os jovens, a mesma coisa. Tinha os bancos das meninas, eram os 3 primeiros bancos da frente, eram das meninas. E o último banco era o banco dos rapazes, que era, e assim pegava a parede todinha assim, e aí chegava para os músicos, assim, que os rapazes também sentavam ali, aí misturava todo mundo. Que os jovens sentavam de lado na igreja, né, por exemplo. Ali era o lado dos jovens. Aí, digamos, o primeiro banco era das moças, o segundo das moças, o terceiro das moças, o último era dos rapazes que vinham, e aqui já chegavam os músicos, já ficava todo mundo nesse cantinho aqui. Então era assim. As senhoras do lado de cá também sentadas de frente para os jovens, para observar os jovens que estavam fazendo, conversando, o que estavam falando, e as mães de lá ficavam fulminando os jovens com os olhos. Elas davam sinal, fazia cara feia, era terrível. As mães sentavam de frente para os filhos e ficavam de lá. Né? As meninas, quando queriam paquerar os meninos, era complicado. Aí olhava para trás assim, mas todo mundo percebia, né? Já como? Eu sou desse tempo. A igreja era assim. E esse pastor era assim, duro, radical, durão. Só que ele caiu. Ele caiu em pecado. O pastor caiu em pecado. E o bispo Jorge, na época, era obreiro dele, era diácono. E esse pastor, ele foi tão duro com ele mesmo que ele não se perdoou.
ele não se perdoou do seu pecado, ele abandonou o ministério, ficou recluso, se fechou, entrou em depressão, não saiu mais de casa, adoeceu e morreu em casa. Adoeceu e morreu em casa. E a igreja desmoronou. Mas o pastor, na época, diácono, Jorge, permaneceu firme. E as pessoas falam assim, como é que você ainda consegue depois? Porque o pastor era muito duro, irmão. O pastor era muito duro. Tipo assim, adulterou, ele passava o facão. Alguém pegou ele. E quando ele mesmo errou, ele foi duro com ele mesmo, ele não aceitou e ele puniu a si mesmo e morreu no seu pecado. E as pessoas perguntavam, e agora? Como é que vai ser? E as pessoas ficaram desorientadas, não sabiam o que fazer. Porque o exemplo máximo da perfeição, da correção, havia caído. E agora? E o pastor Jorge se levantou e com autoridade conseguiu conduzir a igreja. E foi quando ele abriu a igreja Fragoso. E Deus abençoou, hoje ele é um bispo. Ele é da linha dura também. Ele é da linha dura também. Mas não tão radical quanto o seu pastor. Porque ele viu que o que o radicalismo fez. Que o radicalismo, irmão, impede o perdão. O radicalismo não entende o perdão. O radicalismo diz, pecou, toda alma que pecar, essa morrerá. Então ainda, olha o crescimento do discípulo. Ainda que você tenha aprendido muita coisa com o seu discipulador, mas se o seu discipulador chegou num momento que ele caiu e fraquejou, isso não quer dizer que você, como discípulo dele, agora, se meu discipulador dele, agora eu vou cair também. Não, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que você pode se levantar e se tornar melhor que ele. É a hora de você se erguer, é a hora de você se levantar. Por isso nós precisamos cuidar bem dos mais novos, porque eles são o futuro da igreja. Lisandra, você é o futuro dessa igreja. Amém. Jamile, você é o futuro dessa igreja. Glória a Deus. Você entende isso? E todos os novinhos que estão aqui, vocês são o futuro dessa igreja. Os novinhos na fé, vocês são o futuro dessa igreja. Permaneça firme, com a sua fé inabalável. E o Senhor vai te abençoar. Você tem animado outras vidas através da sua fé? Ou você tem vivido a sua vida e o resto... A sua palavra é coerente com as suas atitudes e as suas decisões na vida? Há coerência no que você fala, no que você faz? Ore ao Senhor para que Ele te ajude a ser exemplo de vida cristã nessa geração. Eu quero orar pelos novos na fé. Eu quero orar pelos recém-batizados. Eu quero orar pelos adolescentes da nossa igreja. Curva a sua cabeça.